tema do sermão de hoje, o gênio da lâmpada. A partir de agora, começa o Esperança no Ar. Sentirá o orquestral mistério
ser pertencem a ti. Vamos cantar juntos esse hino, vamos fazer a nossa oração. Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz. Cante. Que bom que você tem chegado aqui a cada noite. Mais uma vez nós viemos aqui para nos encontrar com quem? Ixi, que resposta fraquinha, não é? Para nos encontrar com quem? Com Deus, é isso mesmo. E é impossível ir à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela, com o dono dela. Que maravilha. Hoje nós temos um texto muito especial da Bíblia, cada noite. Por isso que é importante que você não perca nenhuma noite. Por isso que é importante que você esteja aqui, aí, ouvindo no rádio, em qualquer lugar, toda noite, nesse mesmo horário, para que você possa acompanhar a sequência do tema. Cada tema é extremamente importante. O gênio da lâmpada. Existe o gênio da lâmpada? Existe ou não? Não, não existe. Existe só na televisão, só na ficção, só nas histórias, nos livros, não é? Mas pense bem, o que você pediria se você encontrasse o gênio da lâmpada e ele te desse 3 pedidos? Uma vez eu ouvi perguntarem isso para um camarada da televisão, um entrevistador, e ele disse assim: primeira coisa que eu pediria seria mais 10 pedidos. Inteligente, não é? Eu acho que até agora eu não tinha visto ninguém dizer isso aí. Quer dizer, você tem 3 pedidos, qual o primeiro? Primeiro eu quero mais 10 pedidos, pronto, já tinha aumentado um monte, não é? Mas o que você pediria? Pensa bem, pense em um pedido só, não pense em 3. Se hoje você tivesse a oportunidade de pedir, o que você pediria? Pode pensar em voz alta assim, ó, falar, dar uma sussurradinha. O que você pediria? Estou ouvindo alguns dizerem, né? Quem sabe um pediria um emprego, outro pediria uma casa, ou que mais? Bom, não vou colocar na sua mente aquilo que você pediria, não é? Agora, e se você encontrasse Jesus hoje, pessoalmente, se Jesus aparecesse na sua frente,
o que você pediria para Jesus? Pense em voz alta também. Pense em voz alta. O que você pediria? Está pensando? Está falando? Você aí em casa? Você aí na igreja, através da tela? Está pensando? Nós vamos ver hoje a história de uma pessoa que se encontrou com Jesus pessoalmente e teve a oportunidade de fazer para ele um pedido especial. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 10, verso 17, o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe. O que ele perguntou? Ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta dele. Bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, esse jovem, ele era um jovem diferente. Ele era um jovem especial. Ele não era um jovem como qualquer outro. O interessante é que quando a gente vê ou lê alguma história da Bíblia, ou assiste um filme, nós sempre nos colocamos do lado dos mocinhos, não é? Ainda bem, não é? Ninguém diz assim: olha, eu sou o bandido. As crianças, quando brincam, geralmente elas brigam para ser o Batman, e eles dizem assim: eu sou o Batman. Não, eu que já sou o Batman. Não, você é o Robin. Não, eu sou. Eles brigam, mas brigam para ser o mocinho e o melhor deles. Quando nós lemos versos da Bíblia e passagens da Bíblia, em geral você e eu nos colocamos do lado de Jesus. Se havia ali alguns fariseus, alguns maiorais da lei, e eles criticavam Jesus, você e eu pensamos assim: mas como é que pode criticar Jesus? Como é que eles não viam que aquele era Jesus? Se Jesus chama alguns discípulos, você se coloca no lugar dos discípulos e pensa assim: puxa, eu aceitaria também o chamado de Jesus, eu também estaria ao lado dele, eu também andaria com ele. Não é o que a gente pensa? E quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa ruim na Bíblia, ou tomando uma decisão errada, ou quem sabe como Judas, traindo Jesus, a gente pensa: como Judas foi capaz de fazer isso? Essa é a história do jovem rico. E quando a gente olha à primeira vista e lê a história do jovem rico, a gente pensa assim: puxa, como esse homem rico pôde negar o chamado de Jesus? Como ele pôde rejeitar Jesus? E a gente fica pensando assim: ele devia ser uma pessoa muito fria, muito frívola, não é? Quem sabe ele era um rapaz assim cheio de vontades, era um camarada assim muito orgulhoso. Eu não seria assim. É fácil a gente dizer: eu não seria assim, eu não faria isso, eu no lugar dele seria diferente. Esse jovem não era um jovem comum, ele era um bom jovem. Ele não era desses arruaceiros que vivia fazendo coisas erradas. Ele não era um também que não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele não era isso. Ele era diferente. Era um bom jovem. Ele tinha bons princípios. Ele fazia muita caridade. Ele gostava de Deus e das coisas de Deus. Um dia ele havia sentido o chamado de Jesus e tinha o chamado de Deus e tinha respondido ao chamado de Deus. Ele tinha Deus dentro da alma dele e ele queria seguir a Deus. Quantos de vocês que estão aqui, quantos de nós que estamos aqui, quantos de vocês que estão aí sentiram também um dia na sua vida o chamado de Jesus? Ouviram a voz dele e sentiram o desejo de seguir Jesus, caminharam alguns passos com Jesus, andaram junto com ele, sofreram até algumas mudanças na sua vida, nas suas atitudes, na sua maneira de ser. Esse jovem deixou a vida dele ser transformada por Deus, porque dentro do coração dele, a coisa que ele mais queria na vida dele era ter a vida eterna. Essa era a coisa que ele mais queria. Qual é a coisa que você mais quer na sua vida hoje?
Qual é a coisa que você mais quer? Esse jovem estudou as profecias, e nas profecias que ele estudou, ele viu que tudo aquilo que se dizia a respeito do Messias que deveria vir, se aplicava a Jesus. Conforme ele estudava as profecias, ele via que Jesus cumpria cada uma daquelas profecias. Conforme ele lia uma profecia na Bíblia e olhava Jesus, ele dizia: esse é o Messias, esse é o Messias. As pessoas falavam dele. Eu vou pedir um pouquinho mais de microfone aqui dentro do auditório. As pessoas falavam dele, diziam: olha, você vê o que Jesus está falando? Jesus fala isso, Jesus fala aquilo, olha os milagres que Jesus está fazendo, olha, João Batista veio preparar o caminho de Jesus, Jesus nasceu e havia uma estrela sobre a estrebaria. E quando ele lia as profecias, ele pensava com ele mesmo: puxa, isso tudo aqui se aplica a Jesus, ele é o Messias de verdade. E ele sentiu no coração dele o desejo de seguir a Jesus. Ele sentiu no coração dele o desejo de ser um discípulo de Jesus. Ele sentiu o desejo de ir ver Jesus de perto, conhecer Jesus, olhar nos olhos de Jesus, saber quem Jesus era. Alguma vez na sua vida você sentiu o desejo de ver Jesus de perto, de sentir Jesus? Aí de repente você decidiu ir a uma igreja, e você foi à igreja, mas de repente você se decepcionou com aquela igreja também, decepcionou com pessoas, mas afinal você foi para ver Jesus, ou foi para ver as pessoas que estavam lá? O que você foi ver? Quem sabe há pouco tempo você estava aí na sua vida, levando uma vida normal, e de repente alguém convidou você para conhecer Jesus, para vir à igreja, e aí você vem. Como eu disse no começo, como todos nós recitamos, é impossível ir à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. E uma das características mais maravilhosas da pregação, e é por isso que o apóstolo Paulo chama a pregação de loucura, é que a pregação é uma loucura mesmo. Você imagine, uma pessoa abrindo a Bíblia, um livro antigo, falando histórias da Bíblia, e de repente, aquilo que está sendo falado lá na frente, se aplica totalmente à sua vida, mexe com você. Aquilo é exatamente como se tivesse sido escrito hoje, por alguém que andou do lado de você o dia inteiro, viu tudo o que aconteceu, tudo que tem acontecido com você nos últimos dias, meses, anos da sua vida, e aquela mensagem vem e lê a sua alma, entra no seu coração, na sua vida, e de repente parece que você está olhando os olhos de Jesus. Jesus fala exatamente aquilo que você precisa ouvir. É assim que Jesus faz. Aquele jovem sentiu o desejo de ser um discípulo de Jesus, de seguir a Jesus. Por isso, ele pegou a primeira oportunidade que ele teve e foi ver Jesus. Chegou perto de Jesus, e quando ele chegou perto de Jesus, Jesus estava assim meio atarefado, pregando, se movimentando, falando com as pessoas, abençoando as pessoas. E de repente um grupo de senhoras chegaram ali com crianças pequenininhas, algumas de colo, outras já grandinhas, daquelas bem arteirinhas, não é? Daquelas que gostam, têm muita energia, gostam de se movimentar o tempo todo, e elas diziam para os discípulos: nós queremos falar com Jesus. E o jovem de longe assistia aquilo. Os discípulos diziam: ele não tem tempo agora, ele não tem tempo, levem as crianças daqui, elas estão fazendo muito barulho. Algumas pessoas se incomodam com o barulho das crianças dentro da igreja, não é? As crianças são bem-vindas dentro da igreja, até quando elas desandam a chorar. É assim, porque as crianças são bem-vindas na casa de Deus sempre. E que bom que elas estão chorando dentro da igreja e não fora dela, não é? Que bom que elas estão aqui. Elas são bem-vindas a todo tempo, a toda hora, de qualquer jeito. Jesus disse para os discípulos: falem comigo,
deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele rapaz viu tudo isso, olhou, viu quando as criancinhas correram para perto de Jesus, elas queriam abraçar Jesus, elas queriam sentar no colo dele. Jesus abençoou aquelas crianças, conversou um pouquinho com elas. As crianças que conversam bastante são um risco para os pais, não é? Eu gosto muito das crianças que falam muito, muito. Elas contam a vida do papai e da mamãe para a gente todinha. É uma coisa maravilhosa. E criança que fala muito é esperta também. E muitas vezes eles pegam a gente com uma astúcia tremenda. Estou me lembrando aqui de uma vez que eu estava em Rondônia. Aí era um calor danado, deu uma chuva de tardezinha. E eu estava chegando numa casa, saí do carro. A chuva era tão forte que do carro na casa eu já me molhei todo, não é? Quando eu entrei, o pessoal estava lá no carro, mas dentro da casa tinha uma menininha assim de uns 7 anos. Entrei na casa e aquele negócio de querer puxar assunto com criança, às vezes a gente adulto é chato, né? Vem com a conversa fiada, aquele papo furado, né? Eu digo assim, puxa vida, mas que chuva molhada, hein? A menininha olhou para mim com a cara de desdém e diz assim, chuva é molhada mesmo. Eu digo, é verdade, chuva é molhada. Eu perguntei para ela, mas vou te fazer uma pergunta, e leite é molhado? Ela disse, é lógico, né? Tá bom. Eu digo, mas não tem leite em pó, não? Ela fez assim, arregalou o olho. Eu digo, não podia ter chuva em pó também? Se o leite é molhado e tem leite em pó, por que não pode ter chuva em pó? Ela falou, Aí daqui a pouco ela diz assim, já sei. Eu digo, o quê? Tem chuva em pó. Eu digo, é? Ela disse, é. O que é? Ela disse, é neve. É verdade. Criança esperta pega a gente, não é? Jesus conversou com aquelas crianças, bateu um papo com elas, ouviu as coisinhas da vida delas, as coisas que eram importantes para elas. Quem sabe contaram a respeito do papai e da mamãe, que andavam brigando muito em casa. Crianças sofrem em lares onde o papai e a mamãe brigam muito. Crianças sofrem quando o papai e a mamãe brigam na frente delas. Crianças sofrem quando elas gostariam de ter um ambiente de paz dentro do lar. Mas isso não depende delas, depende de 2 adultos que as trouxeram para o mundo. Elas sofrem. As crianças gostam de contar isso para Jesus de noite, quando elas se ajoelham na sua cama antes de dormir. E muitas vezes uma oração silenciosa sai de dentro do quarto do seu filho, direto lá para o céu. E como Jesus disse que dos tais é o reino dos céus, elas mais do que ninguém são ouvidas por um Criador que diz, que ouve uma vozinha que diz mais ou menos assim, querido Jesus, está chegando perto do Natal, é o mês de novembro. Jesus, eu vou lá no supermercado, e lá eu já vejo bolas de Natal, árvores de Natal, panetones. Jesus, os brinquedos estão bem na frente dos grandes supermercados. Mas Jesus, nesse Natal, eu queria que o papai e a mamãe não brigassem mais. Nesse Natal, Jesus, eu queria que o meu papai deixasse de beber, que ele deixasse de fumar. Nesse Natal, Jesus, eu queria a minha família unida, abraçada junto da árvore. Jesus ouviu as coisas que as criancinhas falavam. Ele abençoou aquelas criancinhas. Jesus ouviu cada coisinha que elas tinham para falar. E o jovem viu aquilo tudo. Enquanto ele assistia, o coração dele se enterneceu. Enquanto ele assistia, ele teve mais e mais certeza de que aquele era o Messias. Porque só um Deus maravilhoso podia ter tempo, além de criar todo o universo, tempo para parar, para escutar o clamor de uma simples criancinha. As crianças se levantaram, correram para o braço da mamãe. Jesus se levantou
E quando Jesus começou a caminhar, aquele homem foi e se jogou aos pés de Jesus, e abraçou e agarrou os pés de Jesus, se ajoelhou ali, e ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta é essa que ele fez? Ele fez a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer para Deus. Sabe por que eu pedi para você desejar um pedido para o gênio? Sabe por que eu pedi para você desejar um pedido para Jesus? Porque eu queria que você comparasse o seu primeiro pedido no início do culto dessa noite com o pedido desse jovem: que farei para herdar a vida eterna? Você já fez essa pergunta para Jesus alguma vez? Se você nunca fez esse pedido para Jesus, saiba de uma coisa: ele é o pedido mais importante que um ser humano pode fazer. E quantas vezes a gente perde tempo pedindo para Jesus coisas, pedindo para Jesus saúde, pedindo para Jesus trabalho. Nós somos pidões mesmo, não é? Conversamos com Jesus só pedindo o tempo todo. Jesus gostaria de ouvir da sua boca o pedido mais importante do mundo: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer? Aquele rapaz, ele era riquíssimo, ele era um príncipe. É isso que ele era. Ele não só era riquíssimo, mas ele costumava atender pessoas pobres, ele dava dinheiro aos pobres, ele alimentava muitas pessoas. Aquele jovem tinha bons costumes na sua vida. Aquele jovem era um jovem especial. E a pergunta que ele fez foi a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Você já fez essa pergunta a Jesus alguma vez? O que você veio procurar aqui? Algumas pessoas vêm para a igreja procurando o gênio da lâmpada, porque é o gênio da lâmpada que está disposto a atender 3 desejos. É ele quem pode dar carro, casa, é ele quem pode dar isso. Ele existe? Não. Jesus não é aquele que oferece para você casa, carro e empresa. Jesus é aquele que oferece para você a vida eterna. E ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que você possa ter aqui nessa terra. Marcos 10:18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus estava querendo fazer com que aquele jovem pensasse se ele realmente sabia com quem ele estava falando. Porque às vezes a gente não sabe direito com quem fala, não é? Vai à igreja, ajoelha em casa, mas não sabe com quem está falando. Nós não sabemos que nós estamos falando com o Criador do universo. Muitas vezes nós ajoelhamos do lado da cama e não temos noção de que nós estamos na presença do Criador de todo o universo. E vivemos pedindo a Ele só coisas banais. Ele atende pedidos banais? Atende sim. Mas a coisa que Ele mais gostaria de ouvir do seu coração é: como posso herdar a vida eterna? Jesus continua dizendo: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. A primeira coisa que Jesus diz para ele é: você guarda os mandamentos? E Jesus citou alguns mandamentos. Primeira coisa, será que para Jesus os mandamentos são importantes? Sim ou não? Se não fosse Jesus, não teria citado. Para Jesus os mandamentos são importantes. Sim. Agora, esses mandamentos que Jesus citou, se você prestar bem atenção, eles só falam mandamentos em relação, dizem respeito ao próximo. Eu e o meu próximo. Nenhum deles fala de Deus. Se você prestar atenção na lei de Deus, 4 mandamentos falam do meu relacionamento com Deus.
E 6 mandamentos falam do meu mandamento, do meu relacionamento com o próximo. Por isso Jesus resumiu a lei dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 4 mandamentos, Deus. 6, o próximo. Jesus falou para ele vários mandamentos que diziam respeito ao próximo. E ele, pensando em cada um deles, respondeu para Jesus o quê? O que ele falou para Jesus? Ele, porém, respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Quando Jesus falou dos mandamentos, ele olhou para si mesmo e disse: eu tenho feito isso na minha vida. E ele pensou nos mandamentos todos. Ele não percebeu que Jesus só tinha falado em relação ao próximo. Senhor, eu tenho feito tudo isso na minha vida. Ele tinha certeza de quem ele era. Ele sabia daquilo que ele fazia. Ele sabia que ele era um bom rapaz. Ele sabia que ele era gente boa. Ele sabia que ele não era um qualquer que vivia por aí desprezando Deus. Ele sabia disso tudo. E ele tinha confiança no que ele era. Quando ele foi procurar Jesus para ser discípulo de Jesus, ele estava disposto a deixar lá as suas riquezas, a sua fazenda, o seu dinheiro, a sua família, todos esperando por ele, e seguir a Jesus, aonde quer que Jesus fosse. Ele estava disposto. Ele foi até Jesus sinceramente. E essa mensagem é uma mensagem que mostra para você que existe um perigo na sua vida, porque não são só os maus que se perdem, não são só pessoas malvadas que vivem fazendo crimes, atrocidades, não são os mentirosos que se perdem só, não são só os que desprezam a Deus. Muitas vezes, queridos, nós, gente boa, que temos a nossa casa, que temos o nosso carro, que guardamos vários mandamentos de Deus, que deixamos de fazer um monte de coisa para não magoar a Deus, ou para não ir contra a vontade dEle. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, mesmo procurando fazer a vontade de Deus. Esse jovem tinha certeza de quem ele era. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e apresentamos para Deus a nossa religião, e nós dizemos: Senhor, a minha religião é uma boa religião. Olha só, eu aprendi tanta coisa boa, e hoje na minha vida eu sigo isso e isso e isso. Olha, eu até procuro me conter nas diversões, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu procuro ser honesto na minha vida. Senhor, minha religião ensinou tudo isso para mim. Eu respeito meu pai e minha mãe, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu marido. Senhor, que religião maravilhosa eu tenho. Ele achava que ele seguia toda a vontade de Deus. Ele achava que a religião dele estava boa, estava completa, do jeito que era. E o que me chama a atenção é esse texto que diz que Jesus, olhando para ele, Jesus olhando para ele, o amou. Jesus o amou. Jesus olhou para os olhos daquele jovem. E quando Jesus olha nos olhos da gente, os olhos de Jesus entram dentro da nossa alma. Tem um texto na Bíblia, em 1 Samuel 16:7, que diz o seguinte: porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Quando Jesus bate os olhos nos seus olhos, Ele vê a sua alma, Ele vê o seu coração. Quando Jesus olha nos seus olhos, Ele lê o que vai dentro do seu ser, Ele sabe o que está faltando aí. Quando Jesus olha dentro dos seus olhos, Ele vê o seu coração, e vê quem está sentado no trono do seu coração. Quem está sentado no trono do seu coração? Jesus desejou ter aquele jovem como discípulo dele. Jesus desejou abraçar aquele jovem, desejou olhar nos olhos dele, abraçá-lo e dizer: filho, vem comigo. Jesus o amou. E porque Jesus o amou, Jesus disse para ele a verdade sobre ele mesmo. Só que a verdade é dura. Você já percebeu quantas vezes a verdade é dura? Como a verdade é dura. Você segue a sua vida inteirinha numa religião,
Você aprende um monte de coisas. Você é alguém e você diz: Deus, eu faço isso, isso, isso. De repente Deus chega diante de você, Jesus, Ele toca a sua vida, Ele mexe com você. Seu coração bate mais forte quando Ele chama e você sente isso. Aí Jesus mostra para você a verdade. A verdade. A verdade nua e crua. O que você faz? Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Coisa dura Jesus falou para ele, né? Vai, vende. Será que por que Jesus falou isso? Será que é porque Jesus é contra as riquezas, é isso? Jesus não quer nenhum rico no céu, é isso? Não, não é por isso. Por que Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem? Por quê? Porque era isso que ocupava o primeiro lugar no coração dele. Era exatamente isso que estava faltando na vida dele. Ele havia se preocupado com um monte de coisas, um monte de regras. Ele havia se preocupado em não fazer um monte de coisa que desagradava a Deus. Ele havia se preocupado em viver uma religião. Mas ele tinha esquecido de colocar Jesus no primeiro lugar dentro do seu coração. Isso que aconteceu com ele. Saiba de uma coisa, queridos: Jesus nunca esconde de você a verdade. Nunca. A grande diferença não está em Jesus, está em quem recebe a verdade. Porque tem pessoas que quando ouvem a verdade, quando ouvem o que Jesus quer dizer, tem pessoas que quando ouvem a verdade vinda de Jesus, e aquilo fala no coração, sentem um susto, olham para Jesus, eles não sabem ouvir. Uma coisa te falta. O que está faltando para você hoje? O que está faltando? Você sabe o que falta na sua vida? Nós estamos na 7ª noite e uma coisa me preocupa. Conforme você vai vindo aqui, você vai aprendendo mais e mais verdades a respeito de Deus, de Jesus. Conforme você vai vindo aqui, conforme você vai comparecendo aqui, Jesus vai falando mais e mais ao seu coração, e Ele vai mostrando uma pontinha de verdade aqui e outra pontinha ali. Cada dia que você vem, mais verdades são mostradas, e cada verdade que você ouve, Jesus fala: filho, essa coisa te falta. Porque para ele faltava uma coisa, mas e para você? Filho, falta isso ainda, falta isso, falta isso. Saiba de uma coisa: eu não posso esconder de você a verdade, porque no dia do juízo, você não vai poder chegar para mim e dizer: pastor Fernando, eu estive lá no Esperança no Ar, pastor Fernando, eu estive lá no auditório, pastor Fernando, eu te ouvi pela rádio todas as noites, e você não me falou essa verdade, por isso pastor, você é culpado, eu estou me perdendo. Eu não posso esconder a verdade de você, eu tenho que mostrar a verdade. Mas o que você vai fazer com toda a verdade que é mostrada a você? O que você vai fazer? O que você faz quando Jesus diz assim: uma coisa te falta? O que é hoje que ocupa o primeiro lugar no seu coração? O que é? Quando a verdade vem à sua vida, à sua mente, quando a verdade está na sua frente, o que você faz com ela? Você aceita? Você rejeita? O que você faz com a verdade? Isso é o que difere entre as pessoas. Isso é o que faz a diferença. A Bíblia diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Queridos, não existe coisa mais triste no mundo do que ver alguém que conhece a verdade, que ouve a verdade, que fica sabendo, e que conforme vai sabendo a verdade, começa até a deixar de ir às reuniões, para não ter assim aquilo falando a mente dele. Quando fala a sua mente, é o Espírito de Deus que fala. É Ele que mostra para você e diz: filho, você está vendo, essa é a minha verdade. Está vendo, essa é a verdade de Deus. Filho, tira agora isso do seu coração e abre mais um espacinho para Jesus sentar aí. Há um tempo atrás eu era pastor de uma igreja.
E uma moça, uma senhora da igreja, chegou para mim numa tarde e disse assim: pastor, por favor, pastor, vai visitar o Eduardo. O Eduardo arrumou um emprego numa casa noturna aqui da nossa cidade. Ali a programação começa às 11 da noite e entra madrugada dentro. Ela é um antro de distribuição de drogas, mesmo de prostituição. O Eduardo arrumou um emprego lá, pastor. O Eduardo era o filho dela, um menino de 17 anos, membro da minha igreja. Deslumbrado com as coisas de fora, assim, querendo conhecer o mundo, querendo ganhar terreno. Pastor, eu quando fiquei sabendo que o Eduardo estava trabalhando nesse lugar, eu fui, pastor, numa tarde lá no lugar para falar com o dono. Demorou, mas eu encontrei o dono. E quando eu encontrei o dono, pastor, eu que sou mãe, que eu estou vendo o meu filho se perder naquele lugar, de dentro de mim saiu uma leoa, e eu quase avancei naquele homem, eu quase dei na cara dele, e eu gritei com ele, eu dizia assim: olha aqui, se você deixar o meu menino, o Eduardo, entrar aqui, mais uma vez, eu vou vir aqui com a polícia, e ele é menor de idade, eu vou acabar com a sua casa noturna, você não me deixa mais esse menino entrar aqui, eu não quero que ele entre aqui. Pastor, na hora que eu estava falando com esse homem, o Eduardo entrou, era de tarde, não era para ele estar lá, mas ele entrou, veio andando, aquele homem, o dono, ele ia me responder, mas quando ele viu o Eduardo, ele ficou quieto, ele não me disse uma palavra, olhou para o Eduardo chegando, ficou quieto. Pastor, seria melhor se ele tivesse dado uns tapas em mim, seria melhor se ele tivesse gritado comigo, se ele tivesse me xingado, porque quando o Eduardo chegou do lado dele, ele pôs a mão no ombro do meu Eduardo, olhou nos olhos do Eduardo e disse assim: Eduardo, cara, é uma pena que você tem a mãe que você tem, porque cara, você tem talento, você é bom no que você faz. O Eduardo estava lá tomando conta do som da casa noturna. Pastor, quando aquele homem disse isso, os olhinhos do Eduardo brilharam. Eu podia ver na cara dele, pastor, aquele homem tinha ganho o coração dele. Ele falou: você é bom, é uma pena que você tenha a mãe que você tem. Pastor, vai visitar o Eduardo, porque o Eduardo eu acho que vai sair da igreja. E eu fui. Eu, pastor, cheguei para visitar o Eduardo. Quando eu entrei na casa, ela saiu, ficou lá fora esperando. Eu conversei uma meia hora, 40 minutos com o Eduardo. Ele quieto, ouvindo, sabia que a visita era encomendada, sabia que eu estava ali porque a mãe dele pediu. Eu procurei não ser pastor dele, procurei ser amigo dele, conversar com ele, olhar olhos nos olhos. Li um texto da Bíblia, abri a situação para ele, abri meu coração para ele. O Eduardo derramou lágrimas, ele chorou e eu também. Eu estava junto de um menino de 17 anos, deslumbrado com o mundo. A gente ajoelhou, eu orei. Quando eu saí da casa, a mãe do Eduardo estava lá fora, esperando. Chegou em mim e disse: pastor, e aí, como é que foi? Eu digo: vamos orar para o Eduardo voltar, porque ele vai sair. Ele disse isso, pastor? Eu digo: ele não disse, mas os olhos dele disseram. Realmente, o Eduardo foi saindo aos poucos, se envolvendo com más companhias, e o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, o Eduardo começou a beber, começou a fumar, o Eduardo mudou o seu comportamento, mas ele tinha um vazio dentro dele. Um dia, numa programação da igreja, chegou no momento do apelo, a mãe dele foi lá na frente da igreja, ela fez um apelo direto para o Eduardo: Eduardo, meu filho, Eduardo, eu amo você, eu quero ver você no céu, filho, volta para Jesus, vem aqui à frente, aceita Jesus. O Eduardo saiu do lugar e foi lá na frente. Eu saí daquela igreja, fui ser pastor em outro lugar, o tempo passou. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que o Eduardo não tinha voltado nada para a igreja. Eu estava em casa,
morava aqui em São Paulo e recebi uma carta, um envelope. No envelope o remetente era o Eduardo. Abri a carta e o Eduardo contava: pastor, eu estou preso, estou cumprindo aqui 3 anos de cadeia, envolvido aí sem querer num assassinato, num roubo, num furto, e eu que estava dirigindo, não sabia direito nem o que estava acontecendo, roubaram e eu não pude entregar aos meus colegas, fui ameaçado. Pastor, ora por mim. O tempo passou de novo. Esse ano eu fui lá na cidade do Eduardo, em abril, na Páscoa. Estava pregando num cinema grande. E o Eduardo, que estava preso, foi liberado no final de semana para poder ir assistir a programação, para ir para a casa dele. E ele foi assistir a programação. Quando acabou a programação, eu pedi para conversar com o Eduardo, e eu fui falar com ele. Estava na frente do Eduardo, o Eduardo me parecia mais frio do que nunca, mais frio do que nunca. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu sei o que o senhor vai me falar, não adianta o senhor me falar. Eu sei que o senhor vai falar para mim que não interessa o que eu fiz, não interessa quão longe eu fui, que Jesus ainda assim me ama e me aceita de volta. É isso mesmo, Eduardo, é isso que eu vou falar para você. Não adianta falar, pastor, porque o senhor não sabe o que é a minha vida. Pastor, qualquer filme que o senhor tenha assistido a respeito de presos e de cadeia, não vai retratar nada do que eu passei na minha vida. Pastor, o senhor não sabe a desgraça que é você ser preso, você viver no meio de bandidos. Pastor, você não sabe a desgraça que virou a minha vida. Eu sou uma outra pessoa, pastor. Eu nunca mais vou ser o mesmo Eduardo. Pastor, a minha vida é uma vida diferente. Eu guardo mágoas, eu tenho cenas na minha cabeça que o senhor nunca vai imaginar que eu já vi na minha vida. Eduardo, eu estou aqui para dizer para você que Jesus ainda assim alcança você e chama você e puxa você e quer você do lado dele, Eduardo. Pastor, mas como o senhor vem me falar isso? Porque eu não consigo chegar perto de Deus, eu não tenho nem vontade de ir para Deus, eu não tenho vontade de conhecer Deus, minha vida é tão torta, eu não tenho. Eduardo, eu vou te fazer um desafio, eu vou te dizer um negócio. Você vai durante 1 mês ler a Bíblia durante 15 minutos. Pastor, não tenho vontade de ler a Bíblia. Tá bom, mas você vai ler mesmo assim. Porque se você fosse ao médico e o médico dissesse para você que você tem uma doença terrível, que vai ter que tomar uma injeção dolorida na testa todo dia, você ia tomar, não ia? Eu ia. Então você vai tomar essa injeção que é a Bíblia. Mas o senhor está me dizendo que a Bíblia é ruim de ler? Você não disse que não tem vontade? Para quem não tem vontade de ler a Bíblia, é ruim de ler a Bíblia. Mas pastor, o que esses 15 minutos por dia, durante 1 mês, vão fazer de diferença? Eduardo, primeiro de tudo uma coisa: 15 minutos sem falhar nenhum dia. Só 15? Só 15. Qual é a diferença que isso vai fazer? Eduardo, quando você logo de manhã acorda e você coloca prioridade na sua vida, e você durante 15 minutos lê a Bíblia e ora a Deus, você está dizendo para Deus e para Satanás e para as hostes de anjos do mal: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Deus, eu não tenho forças, eu não sei como, eu não tenho fé, eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler aqui pelo poder de Jesus. E enquanto eu leio 15 minutos, eu estou dizendo: Deus, por favor, faz por mim aquilo que eu não posso fazer. E Deus vai tomar conta da sua vida, Eduardo. Deus vai tomar conta de você, por causa da sua permissão, porque só você, Eduardo, pode abrir a porta do seu coração. E quando você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar aí, pela sua permissão, e você vai dizer: Deus, toma conta, e Deus vai lutar por você. A guerra é dele, não é sua, Eduardo. Deixa Deus lutar por você. Os olhos do Eduardo de novo estavam cheios de lágrimas, os meus também. Eu abracei o Eduardo de novo, estava de noite.
Queridos, sabe quando você tem vontade de agarrar alguém, abraçar e dizer assim: filho, por favor, filho, você pode, com Jesus você pode, fica na presença de Jesus. Ele está dizendo para você: uma coisa te falta, só Jesus pode fazer você ganhar a vida eterna. Fica, filho, fica. Eu ainda não sei o que tem acontecido com Eduardo, desde março, abril, para cá, eu não sei. A palavra de Deus diz que o jovem retirou-se triste, de cabeça baixa, porque ele possuía muitas riquezas. O que é que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Quando Jesus olha para você e diz: filho, o que falta para você é isso. Quando Jesus apresenta a verdade da Bíblia para você e diz: filho, a sua vida vai mudar aqui, eu vou ajudar você. E você olha e diz: Senhor, olha, eu tenho sido uma boa pessoa, não é possível que o Senhor queira que eu diga isso, que eu faça isso, que eu me transforme nisso. O que você vai fazer quando Jesus chama você? O que falta para você? Nessa noite, eu tenho um convite para você. Convite para que você possa aceitar as verdades de Deus, as que passaram e as que virão ainda. Eu sei que você olha para elas e diz assim: eu não tenho forças para isso. Imagine, como que eu vou conseguir moldar minha vida com isso? Você não tem que se preocupar com isso. Sabe o segredo? Faça igual eu falei para o Eduardo. Bíblia, 15 minutos de Bíblia por dia. Só um pouquinho. Medita naquilo, o que isso tem a ver com a minha vida. Começa do Evangelho de Mateus e vai em frente. 15 minutinhos. O que Jesus está dizendo para essa pessoa, Ele está dizendo para mim. O que Ele está dizendo para mim? Faz uma oração curta. Vai dar 15, 20 minutos por dia. E com isso você vai dizer: Deus, luta por mim, igual o pastor falou lá. Você vai ver a sua vida se transformando. Porque é Deus quem transforma a sua vida, não é você. Você vai ver os vícios sendo vencidos. Você vai ver os seus maus desejos e maus pensamentos vencidos. Você vai ver o seu relacionamento em casa mudando. Você vai ver Deus tomando posse e sentando-se no primeiro lugar no trono do seu coração. Você gostaria de tomar posse desse poder? Você gostaria que o Senhor tomasse conta da sua vida? Gostaria que Ele fosse quem se assenta no trono do seu coração? Se você gostaria, peça ao Senhor: Senhor, por favor, me ajuda a amar como Cristo amou de verdade. Senhor, eu estou cansado de tentar vencer com as minhas forças, porque quando eu tento eu caio, levanto, e ainda quando eu me levanto parece que eu estou mais fraco do que quando eu caí a primeira vez. Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. Se você tem esse desejo na sua vida, se você deseja acima de tudo a vida eterna, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Enquanto eu canto aqui, se aproxime aqui do altar. Enquanto eu canto aqui, se aproxime da tela na sua igreja ou na sua casa. Enquanto eu canto aqui, deixe o Espírito falar com você, falar para você o que falta e dizer: filho, eu te dou forças. Enquanto eu canto e você ouve pelo rádio, deixe o Espírito falar com você. Deixa Ele movimentar você, arrancar você do seu lugar e levar para perto de Jesus, aqui para frente. A música vai tocar agora. Enquanto eu canto, o Espírito fala. Não olhe para os lados, fale com Jesus. E se Ele fala ao seu coração, atenda ao convite dEle. Senhor, cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto ainda mais fraco, quando às vezes eu me sinto um vencedor. Mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros, quanto mais prometo que não vou cair.